O clareamento é uma coisa que eu vejo bastante. Outra coisa que elas reclamam bastante também é a questão de que às vezes ficam umas pelinhas, né? Entre a vagina e o ânus, que é um plicomazinho que tem ali, é uma coisa que elas sentem que incomoda. E dando sequência ao nosso episódio mais do que especial, que eu tô podendo contar com a presença da minha irmã, da doutora Cristiane Cursi Regis, ginecologista e obstetra, responsável pela minha escolha da minha carreira. E agora eu fiz essa pausa, esse corte, porque agora o assunto vai ser um assunto que vocês têm muitas dúvidas. E para que o vídeo sobre menopausa não ficasse tão longo, a participação dela ficar um vídeo longo, a gente optou por cortar em 2 participações. Então, se você não assistiu a primeira parte da participação da doutora Cris, corre, que tá aqui no nosso YouTube, a primeira participação, onde ela falou tudo sobre menopausa. Calma que agora o assunto vai ficar sério. Bora pra segunda parte? Esse é muito bom. Bora lá. Então, de bate pronto, Cris, fala pra gente, explica pra todas nós, o que é estética íntima feminina? É um assunto polêmico. Por isso que a gente gosta. Eu sofri bastante com isso aí, porque lá em 2008 eu entendi que as mulheres procuravam por isso. E aqui no Brasil era uma confusão essa questão, a gente não podia nem muito falar. Mas estética íntima, na verdade, é o seguinte, gente. A gente estava falando de menopausa, né? A menopausa, ela vai fazendo a gente perder colágeno. Não só a menopausa, o climatério também. E esse colágeno começa a derreter tudo, né? Começa a cair e cai tudo mesmo, né? Cai tudo. Inclusive a parte íntima. Então, as mulheres, é um derretimento geral. Mas eu brinco que assim, caiu, a gente levanta. Tá bom. Não existe um padrão, né? Não tem padrão. Tem que ser assim, olha, a tua vagina, a tua vulva deve ser dessa forma, tá. A harmonização vulvar, pelo amor de Deus. Não, não é isso, tá? É assim, incomoda a paciente? Você se incomoda? Você olha lá, vê que tá esquisito, né? Tá meio estranho, tá escuro, né? Pode ver, às vezes você vai na praia, piscina, tem meninas que ficam com vergonha porque a virilha tá escura, aí usa aqueles shortinhos, né? Não se expõe porque tá mais escura a região. E aí é um olhar que eu comecei a entender que fazia falta para elas, né? Tá. Então, existem técnicas hoje, né, que vêm ao longo do tempo, né, desde muito tempo, sendo pensadas e idealizadas exatamente para poder tentar beneficiar esses pacientes, né? Tá. Então, é uma coisa que não existe regra, isso é muito importante que se fale, tá? Não tem uma forma definida, né? Mas tem que se incomoda. Tem pacientes que, às vezes tem o pequeno lábio lá maiorzinho, ela não se troca nem na frente da amiga. Isso é verdade, né? Isso a gente já recebeu paciente assim. Né? Não se troca, porque morre de vergonha. E o que foi interessante, porque por que começou a acontecer isso depois desse período aí que eu falei, né, dos anos 2000? Porque como é que uma mulher enxergava a outra, via como que era o normal da outra? Não tinha como ver, a não ser que ela fosse comprar uma Playboy na banca de revista e naquele tempo a gente tinha vergonha, quem aí vai lá e compra uma revista, né? Acho que nem tem mais, mas eu sou das outra época. E aí, com o advento da internet, né? As mulheres começaram a ver, opa, mas parece que fulano é diferente da minha. Então, houve assim, elas começaram a se enxergar. Uma mudança de comportamento. Porque ficou mais fácil. Por que é fácil? Né? Hoje, a adolescente, ela olha lá no TikTok, Instagram, qualquer coisa aí, ela já vê ali tudo, né? Então, começou a ter essa percepção e ficou mais fácil de você entender. Agora, o que é importante não existe regra. Tá? E as técnicas devem ser individualizadas também. Entendi. Então, estética íntima é aquele momento em que a mulher se olha e aí, doutora Cris, não tô gostando. Tá legal. Eu não sei se a gente pode melhorar ou não.
Então, é uma coisa, como a palavra já diz, né, Cris? É íntimo. É de cada paciente. Exato. E eu acho legal isso, o jeito que você conversa com as suas pacientes. Acompanhei muito a Cris. Ela sempre falou assim, teve essa conversa muito aberta, né? É você com a sua sensação. Se você não tá feliz, não escuta os outros, né? Exato. Porque você pode ouvir as famílias muito mais tradicionais, aquelas mães, falam assim, imagina, mas isso tudo é besteira. Assim, não é questão de não ouvir, né, a mãe, é questão que você precisa se ouvir e ver o que você está se sentindo ou não. Então, fazendo esse raciocínio, Cris, quais são os procedimentos mais comuns de estética íntima? Hoje o que elas procuram muito é clareamento, né? A ninfoplastia, que é a cirurgia íntima, né? Existem várias técnicas. O clareamento é uma coisa que eu vejo bastante. Outra coisa que elas reclamam bastante também é a questão de que às vezes ficam umas pelinhas, né? Entre a vagina e o ânus, que é um plicomazinho que tem ali, é uma coisa que elas sentem que incomoda, mas eu acho que tem algumas coisas específicas, né? Então, tem paciente, às vezes, que trauma de parto, né? E aí, mesmo quando você faz todo um parto assistido, humanizado, sem epísio, sem isso e aquilo, é uma região que pode sofrer, né? E aí acaba o paciente se sentindo desconfortável com aquilo. Mas na grande maioria das vezes é o clareamento e na menopausa, né? Elas procuram muito a atrofia vaginal, né? Porque a vagina dá derretidinha. Fica meio cansado, né? Eu falo que fica uns bochechão para baixo, né? E isso aí é uma outra coisa que aí nas mulheres mais velhas, né? Nas mulheres depois aí dos 40, 45 anos. Quais são as causas de escurecimento da parte íntima das meninas? Primeiro, é a depilação, porque usa muita depilação, aquela depilação com cera quente, né? Vocês acabam se queimando um pouco com isso, né? Então, a depilação com rolon, aquele que passa e tira com papel, é legal. Agora, aquele que você passa cera quente e arranca o próprio, eu não gosto muito. Cera. Eu acho que queima. Eu tenho visto muita queimadura por laser. Uau! Laser de epilação, que é o laser de retirada de pelo. E às vezes, né, você vai fazer, né, às vezes, assim, tem que tomar muito cuidado onde vocês fazem esses lasers, né? Porque esses lasers, eles podem queimar, né? Eu tenho visto muito escurecimento, porque o laser é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que ser muito bem usado, né? E às vezes eu tenho visto isso, porque ele pode clarear, mas ele também pode escurecer, dependendo de como você faz. E eu acho que também o uso da calça jeans, né? Aquela calça muito apertada, muito agarrada, aquilo traumatizando a área. Fazendo atrito toda hora, né? Aí ninguém gosta de usar calcinha de algodão, né? Mas a fundinha de algodão. Então, né? Sempre a mesma resposta. Aí eu falo, não, né? Mas tem que ser de algodão, né? Claro, vai sair e tal, tudo bem. Mas para o dia a dia, né? Então, isso acaba... E você acaba judiando essa área. Você hidrata menos essa área. É uma área que a gente não fica passando creme, né? É uma área mais complicada. É muita depilação, né? Inventaram que a mulher tinha que tirar tudo. É isso que eu ia te perguntar. E aí, pode ou não pode tirar os pelos? Como é que é? Pelo é proteção. Então, aquele pelo que fica ali, né, na virilha e tal, realmente a gente tem que cortar, tirar, não tem problema nenhum. Mas aquele pelo que fica ali, né, protegendo a entrada vaginal, a gente não deveria retirar. Existem recomendações para isso, né? Mas deixa curtinho, não precisa deixar a Mata Atlântica. Mas corta, deixa curtinho, porque, né? Mas é aquela coisa que tem que tirar tudo, arrancar tudo. Porque pelo é proteção. Por que inventou? Por que Deus colocou o pelo, né? Ele tem que ter uma função. Não, era só para atrapalhar, para depois a gente fazer depilação, e aí escurece, e aí a gente corre na doutora Cris. Não acredito nisso. Entendi. Bom, aqui que elas perguntam muito como sei se preciso de um procedimento de estética íntima? Eu acho que é isso que você explicou. Não tem regra, né?
Bom, os procedimentos de estética... Boa pergunta. Os procedimentos de estética íntima são seguros? Então, Carol, é assim, né? Tem que ter sempre o bom senso de você procurar um profissional habilitado, né? Uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha técnica, porque assim, nada em medicina é 100% seguro. Mas o médico, e o profissional, ele tem que tem que saber resolver a complicação, né? Então, 100% sem complicação não existe, Tá. né? Mas o médico, tem que estar sabendo como que ele vai resolver, porque se resolve, né? Porque às vezes é muito comum, às vezes eu faço no consultório, porque quando eu faço muito por laser, né? Você sabe disso. E a técnica que eu uso, principalmente para as ninfoplastias, eu não uso ponto, né? E não faço ponto. É uma técnica que eu me habituei, aprendi com o italiano, né? E aí depois eu fui melhorando ali e eu não uso ponto. E aí o que acontece? O paciente sai da clínica de boa. Ah, tranquilo, de boa. Porque é minimamente invasivo. Então, se é uma coisa minimamente invasiva, ela não pode ser muito complicada, Tá. né? Só que é uma cirurgia. Então, às vezes, o que acontece é assim, a paciente fica tão bem, que aí ela vai... tô tão bem, eu vou lá no shopping dar uma voltinha, né? Tá. Então, às vezes, o paciente é fogo também, né? Então, não obedece o pós-operatório. mas eu tô bem e tal, né? Acontece. Então, isso às vezes pode acontecer, aí dá uma sangradinha e tal. Mas aí que tá, tudo que você vai fazer em medicina, principalmente quando você vai fazer uma coisa assim, tão específica, né? Você tem que ter muito contato com o paciente. Então, assim, aconteceu qualquer coisa, avisa, né? Sim. Olha e tal. Mas são, assim, dependendo... Pelo amor de Deus, gente. Eu vejo, às vezes, né? Eu vou fazer... No cabeleireiro está fazendo laser. Gente, por favor, né? Vamos evitar a confusão. Não que o profissional que está ali não sabe fazer, né? Nada disso. Mas... E se tiver uma complicação? Quem é que vai resolver a complicação? Né? E é o que eu acabo vendo muito, né? Então, são extremamente seguros, são coisas tranquilas de fazer, né? Ou deveriam ser, né? E acaba que tem essa desvio. Você tocou umas 2, 3 vezes no termo ninfoplastia. Sim. Então, eu vou pedir para você explicar para a gente, passo a passo, o que é essa cirurgia, quando que a gente pode fazer, tem uma idade ideal. Explica pra gente um pouquinho, passo a passo, porque ninfoplastia é um dos assuntos mais procurados no Google. Então, explica pra gente o que é. Ninfoplastia é a gente fazer a correção do pequeno lábio, né? Sabe aquela pelinha que fica ali na vagina, né? Aquela pelinha, como eu falei, ela não tem uma, assim, vamos dizer... Tem um tamanho ideal, tem que ter um tamanho certo, tem que ter um tamanho... qual que é o modelo? Não existe, tá? Isso não tem. O que acontece é assim, se o paciente se incomoda com aquilo, vai andar de bike, aquilo aperta. Eu vou pôr um biquíni, fica um volume, né? Eu vou fazer exercício, aquilo fica me pegando, aquele negócio. Põe a calcinha, fica tendo que tirar. Aí você tem que sinalizar... Ou a gente mesmo, às vezes, né, no consultório, essa pelinha te incomoda? Nunca nem percebi. Acabou. Não mexe. Acabou. Não é obrigatório tirar. Não. Tá? Mas eu já operei, já fiz a retirada dessa pele, tá? De pacientes já de 12 anos, tá? Até, sei lá, né? Até quando a idade que ela quisesse. Por quê? Estava incomodando. É uma coisa que incomoda. Então, você vai lá, você olha com o paciente certinho, porque o ideal, gente, aqui eu acho que vale um alerta, quem deveria fazer essa cirurgia, no meu entendimento, depois de tantos anos, eu acho que tem que ser o ginecologista. Sim. Tá? Assim como... Porque o plástico, elas procuram muito plástico para fazer. Ele não tem o mesmo olhar que a gente tem, né? E às vezes é um homem, a paciente às vezes fica meio constrangida e tal. Então, eu acho que isso deveria ser feito no ambiente ambulatorial, né? Pode ser feito com anestesia local
ou com sedação. Na clínica a gente faz das duas formas. A paciente tem que ver o que você está fazendo. Você tem que decidir com ela, ó, o que te incomoda? É aqui? Ó, aqui a gente desenha, né? Registra isso, desenha. E aí você vai fazer, é por isso que eu gosto do laser, porque o laser você consegue desenhar ali de novo. Porque o bisturi, às vezes, não dá esse poder pra gente, né? E o laser você consegue fazer. E aí, eu não faço com ponto, né? E a paciente tem aí uns 5 dias, 10 dias de recuperação. Então, é tranquilo, não tem grandes dificuldades. A gente não usa nem antibiótico, né? Só dependendo de algum outro caso, mas na grande maioria é isso. É assim, é aquela pelinha que estava ali, andando ali. Aí a gente vai lá, desenha com ela, ela vê o que a gente está propondo, autoriza o que a gente está propondo, porque uma outra pergunta que elas sempre me fazem, vai tirar a sensibilidade? Não, não vai, porque ali não tem a sensibilidade, né? Porque você não vai mexer em área clitoriana, você não vai... a pegada da ninfo é essa. Agora, existe, né, quando a gente vai lá mexer no capuz, que também não vai dar problema nenhum, se você fizer com um profissional habilitado, não vai, né? E existe também alguns casos que eu já fiz, é uma cirurgia que eu não gosto muito, que é mexer no clítoris, né? Diminuir o clítoris, né? Tá. Então, às vezes, tem mulheres que usaram muito hormônio exagerado, né? Não tinha indicação. Aí, ela cresce o clítoris, né? E aí, a gente vai fazer uma cirurgia específica para isso aí. Mas isso aí já é uma coisa mais complicada. Agora, a grande maioria é retirar aquela abinha lá, ver certinho, fica lindo, maravilhoso, porque como não tem ponto, né? E a paciente fica feliz da vida com o resultado. Então, isso você explicou pra gente foi sobre ninfoplastia. Ninfoplastia. Que é essa questão... E o que significa quando as pacientes falam cirurgia para vagina larga? Porque o que é essa sensação de vagina larga que as pacientes referem? Então, normalmente, se você... Não é uma exclusividade de quem teve parto. Isso é uma coisa que confunde, tá? A gente acredita que o fato de você engravidar já pode mexer com esse peso aí, né? Então, mexe ali com a gente um pouquinho. E aí, assim, faz um barulhinho na hora da relação. Parece Elas falam que é igual uma sacola plástica. Ou então, parece que tá soltando pum, né? Pela vagina. Elas ficam apavoradas com aquilo. Porque a vagina, ela pede as fibras, ela esgarçou a fibra, porque ali tem um músculozinho, fininho, mas tem, né? E ali, o que acontece? Ele esgarça, né? Então, antigamente, se fazia o tal do períneo. Né? Exato. A gente fez muito períneo. Mas o que acontece? O períneo, ele vai melhorar só a entradinha da vagina. Ele não consegue, às vezes, a gente ir até lá ao final. Porque a vagina é um tubinho. Então, não adianta você fechar o tubinho na frente. Vai continuar... e vai ter dificuldade de penetração. Exato. E aí não é legal. Então, existem técnicas hoje muito tranquilas de fazer, até bem fáceis, né? Assim, que para você fazer essa diminuição dessa tubo vaginal, do tubinho inteiro. Tá. Porque é aí que é o interessante, né? Então, por que eu pedi para você explicar? Para elas entenderem que uma coisa é você operar a vagina. Sim. Quando você tem essa queixa, essa questão de... né, tá soltando pum, essa questão. Outra coisa é você operar os pequenos lábios, que é essa pelinha. Outra coisa é operar o aumento do clitóris, que pode acontecer. Sim. Então, e tem cirurgia para corrigir, né? Sim. E outra coisa é você fazer peeling. Então, eu acho que coisa. São coisas bem diferentes que vocês não podem fazer confusão, né? Então, estética íntima, ela engloba tudo isso aí. Toda essa parte, mas para cada queixa vai ter um tipo de procedimento. E uma técnica. Isso. Aí você falou outra coisa que eu prestei atenção, procedimento ambulatorial. Explica para elas o que é fazer um procedimento ambulatorial. Então, é só num hospital? Como é que é? Então, antigamente a gente só tinha como fazer a ninfoplastia, que é uma técnica, inclusive, descrita, tem código, tem TUS, tem tudo, né?
Então, a ninfoplastia a gente fazia no ambiente hospitalar. Você estava de jejum, internava, ia para o hospital, tomava uma anestesia nas costas, né? E fazia cirurgia no hospital. Aí o que acontece? Imagina o constrangimento, né? Você vai lá no hospital, você veio fazer ninfoplastia. Aí outro vinha e pergunta: o que você veio fazer? Ninfoplastia. Aí, aquela coisa, né? Porque é assim Cada um que tem que fazer a checagem. Aí todo mundo fica sabendo o que você veio fazer naquele... Aí você ficou aguardando por anos que aquela pelinha estava te incomodando. Pois é, e aí todo mundo chega no hospital, tá todo mundo falando da ninfoplastia. É uma coisa íntima. Então, quando a gente entendeu que o processo poderia ser feito em ambiente ambulatorial, ou seja, um consultório, uma clínica que tenha recurso para isso, né? É muito mais tranquilo, porque aí você vai, ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa contar para a vizinha, né? Você vai com um acompanhante. Dependendo, você pode fazer com anestesia local ou com uma sedação, né? Que aí você não vê nada. Mas antes de você sedar, você passa por esse processo de o quê? Da gente discutir. Doutor, me incomoda aqui. Aqui tá bom? Aqui, o que você acha? A gente discute, porque, enfim, não é minha, né? É da paciente. É lógico, Né? Você tem que deixar do jeito que é bom para ela, né? E dentro do que é possível, porque arranca tudo. Não, arrancar tudo também não. Existe um limite, né? Existe, ela serve como proteção vaginal, né? Então, não pode, porque senão você vai ter... Se você tirar tudo, você vai ter dor para ter relação depois. Então, calma, tem que fazer isso. Então, ela vai na clínica, faz a sedação, ou não, se quiser fazer com anestesia local, e a gente faz o procedimento. Tá. O peeling são procedimentos mais tranquilos que você faz, né? Mais tranquilamente e tal. Não tem sedação, não tem nada. Mas a ninfo, ela tem que ser feita... Ninguém vai conseguir cortar ali sem... Mas assim, é muito interessante, Carol. E tem que tomar muito cuidado, porque elas fazem e saem achando que... né? E assim, só para registrar, hoje as pessoas me perguntam muito pelo quê? Mudou, né, gente? Todo mundo manda nudes. Então, as pacientes falam assim: doutor, eu me separei, mudei, e agora a moda é mandar nudes. Enfim, não vou entrar nessa polêmica, você manda o que você quiser. Mas aí elas ficam: não, mas eu fico vendo que do fulano, da fulana é diferente. Arruma a minha aí, que senão eu não vou poder mandar nudes. Entendi. Cris, os resultados dos procedimentos de estética íntima são permanentes? Depende do que você vai fazer, Tá. Né? Então, ninfoplastia é permanente, né? O que eu faço muito hoje, que é a vaginoplastia, quando você faz com laser, eu acredito, na minha experiência, que ela não você não ficar repetindo isso, não. O que você pode repetir, que é uma coisa que a gente vê, é a questão da atrofia vaginal. Quando você tá lá com a vagina sequinha, né? Ou então tá perdendo o xixi, e aí você faz uma técnica, por exemplo, a laser. O laser, ele é minimamente invasivo, ele não é igual uma cirurgia, como a gente fazia antes, né? De correção de bexiga. Mas você vai lá, faz a técnica e vai para sua casa, não acontece nada. Só que ele tem uma durabilidade. Então, dependendo de quem faz, dependendo do laser que você usou, dependendo de como foi feito, ele realmente tem uma durabilidade entre 1 ano e meio, 2 anos. Eu tenho paciente que às vezes fica até 3 anos sem fazer. Mas a grande maioria, né, dependendo da técnica, é que vai ter a durabilidade. Não dá para garantir, vou fazer um laser só de vagina para atrofia vaginal e vou ficar bem. Não. A mesma coisa quando você faz o clareamento, né? Porque você continuar estimulando, depilando, usando não vai sumir. Não. Você falou bastante de atrofia vaginal e falou de laser terapia vaginal. Sim. Explica pra gente. Porque aí ela já não é uma parte da estética íntima, né? Não, aí já é uma necessária. Então, explica pra gente qual que é a diferença da laser terapia para aquela mulher que precisa, que está na menopausa, para essa questão da estética. Explica um pouquinho o que é esse termo que você usou, atrofia vaginal. Então, atrofia vaginal é o seguinte: quando o estrogênio, que é o hormônio feminino, começa a variar, diminuir, a mucosa vaginal, ela sente muito essa falta, tá? São vários fatores, mas ela começa a sentir essa falta. E aquela mucosa que é toda enrugadinha, tá cheia de ruguinha, né? Ela começa a ficar lisa. Ela fica fininha, lisa.
E aí vai ter relação, porque não tem aquela ruguinha, o atrito incomoda, machuca, sangra, né? Além de começar a ter também uma coisa que é perca urinária, né? Por que perde urina ali? Porque você perdeu o colágeno daquela área. Então, a uretra tomba e aí você começa a ter um escape. Então, pacientes que... Tudo começou com um médico italiano que ele percebeu que eu não uso laser no rosto para rejuvenescer. Cara, será que isso não funciona na vagina? É um gênio. E ele é um oncologista. E nas mulheres que não podem realmente fazer a reposição, acabou com a vida delas, porque sexualmente... Coitada, dureza, ela sofre, dureza. Né? Porque você perde libido, é uma coisa horrível. E aí ele aplicou o laser na vagina e viu que esse laser volta a ruguinha. E aí, voltando a ruguinha, é sinal de que o colágeno voltou. Entendi. Tá? E aí o colágeno volta e aí você começa a ficar mais trófica. A vagina vai voltar a ficar normal. Então, mesmo às vezes quando você repõe hormônio, tá, Carolina? Eu vejo muito isso, não sei se você vê. Mesmo quando você repõe, a vagina tem vontade própria. Ela às vezes não responde. Ela não responde. Você deu hormônio e a paciente ainda continua tendo aquela sensação de atrofia. Então, o laser ele vai funcionar nesse sentido, porque ele vai agitar as moléculas e trazer o colágeno, tá? Que aí é outra coisa que... Colágeno, para mim, só é ativado quando você você tem que ter uma agressão. A célula tem que se agitar para trazer colágeno. Então, essa história de ficar passando colágeno, dando colágeno... no meu dia a dia Há controvérsia sobre tomar um monte de colágenos e tudo mais. Então, isso que é legal a gente entender. Então, um assunto é a questão da estética íntima, que a gente explicou. Outro assunto é laser terapia para essa questão, para essas mulheres que sofrem da questão da atrofia e tudo mais. E neste grupo de mulheres, né, que vão para procedimentos vaginais, tem alguma contraindicação para realizar esses procedimentos? Praticamente zero. Legal. Praticamente zero. Porque é minimamente invasivo. Tá. Né? Então, uma grande causa de mortalidade no idoso é a infecção urinária. Né? A gente vê muito. E é uma infecção urinária que, às vezes, quando se vê, o paciente já está com a infecção no rim. Aí já vai fazer uma septicemia. E coitadas dessas mulheres, ninguém presta atenção nisso. Sim. Né? Sim. Então, a uretra feminina ela é curta, ela está dentro da vagina, a vagina perdeu toda ali a proteção, porque o estrogênio vai embora as bactérias que protegem, né? E aí começa qualquer infecção, qualquer bichinho passa ali e vai fazer infecção, e às vezes nem percebe. Então, assim, para essas mulheres, né, que às vezes você está tendo muita infecção urinária de repetição, infecção que não consegue melhorar, o uso da laser terapia, né, você pode fazer, inclusive, eu tenho vários casos, paciente de mais de 80 anos, e você resolve o problema dela. Isso é uma coisa de saúde, eu acho que fica aí uma dica importante, né, para quem está ouvindo a gente, cuidado com essas infecções urinárias de repetição. Sim. Né? Porque pode ser só por atrofia mesmo. Isso é importante. Então, não adianta você ficar tomando isso, tomando aquilo, né? Presta atenção, principalmente nas pacientes mais idosas, né? Elas sofrem muito com isso. E o laser é uma aplicação, né? Você passa ali um anestésicozinho tópico e elas aguentam bem essa aplicação. É sensacional. Bom, eu sou... Ela é suspeita, mas eu gosto bastante. Cris, e para encerrar esse nosso episódio e a sua participação, que a gente fez duas partes para ficarem assuntos separados, qual a mensagem para essas mulheres que estão nessa busca pela estética íntima, pelos lasers? Qual que é a sua recomendação? Qual que é a sua palavra para elas? Olha, laser é uma ferramenta que a gente tem que agradecer muito ao pessoal aí que pensou na gente nisso, né?
É uma ferramenta maravilhosa, mas tem que saber usar. Tá. Então, cuidado, né, com o que vocês procuram. Realmente, o laser ainda no Brasil é muito caro. Tá. Tem que ter, assim, realmente não é uma coisa barata mesmo, não. Tá. Mas vocês podem, assim, ficar tranquilos que quanto mais a gente for estudando, quanto mais a medicina vai avançando, às vezes pode ter gente contra ou a favor, mas vai acontecer, isso vai chegar para a gente, porque eu falo de laser desde 2008, né? Isso é verdade. Eu trouxe a primeira máquina que veio para o Brasil, fui eu que trouxe. Tem um colega aí que fica brigando comigo, mas eu tenho o que ele fala que é a dele, mas não é, fui eu, né? Eu acho que vocês têm que procurar bons profissionais, né? Tá. Então, isso é uma estética, é uma atrofia. Não é uma coisa que é urgente. Você pode se programar, né? Isso que é legal, né? Se programar e fazer uma coisa bem feita, com um profissional que você se sinta seguro, tirando as suas dúvidas. E eu acho que o laser não tem como. Para mim, ele é a tecnologia ainda que ninguém consegue bater. Inclusive, pode falar aí o que quiser dos fios. E outra coisa que a gente faz vaginal, que eu não falei, tá? Que a gente pode fazer fio, né? Esses fios que faz no rosto, preenchimentos, né? Que a gente não falou um pouco. Mas eu acho que O pode ser laser feito. ainda tá... O laser, para mim, ele é minimamente invasivo. Ele, quando bem feito, com uma máquina boa, com uma máquina adequada, ele é sensacional. E vocês têm que se olhar e pensar. Tá caindo, a gente levanta. E com essa frase filosófica que tá caindo, a gente levanta. Quero te agradecer. Obrigada, eu fiquei muito feliz, Cris, de você ter aceitado o convite. Obrigada. Amo você. Muito obrigada por também te tudo. amo. E assim, para encerrar o nosso episódio, eu convido você a mandar sempre as suas dúvidas. Eu vou deixar aqui, a minha irmã tem um consultório dela aqui em São Paulo. Vou deixar aqui no descritivo do vídeo o contato da clínica dela, o Instagram dela. E você que nos acompanhou até o final, muito obrigada. E a gente se vê no nosso próximo Pode Isso, doutora. Até lá.